Mas a ausência do Caleri, como gerir essa ausência do Caleri hoje? São Paulo tem algumas opções. Quais opções você vê para substituir o Caleri? São 5 vitórias fora de casa. O único empate, por sinal, foi em casa, no 0-0 contra o Palmeiras. Então o São Paulo, do Zubeldia, né? Teve o Milton Cruz contra o Atlético Paranaense que começou essa série de vencibilidade. O São Paulo não perde desde que o Carpini foi demitido. O São Paulo não perde. Com o Milton Cruz no jogo e o resto com o Zubeldia. Fala, torcedor São Paulino. Nesse sabadão aqui, com um vídeo com ótimas informações, só notícias boas aí, né? A volta do Lucas Moura e também reforço com informações aí direto da Europa. Pessoal, vou trazer em detalhe aqui, né, essa informação. Já quero aproveitar aqui para deixar o link como crédito aqui do canal Barolo Vídeos e também dos demais canais na descrição do vídeo. Vamos lá, pessoal, reagir o vídeo aqui. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Tela, pedir pro Michael colocar pra gente, com o mapa de calor do Caleri, do André Silva e do Luciano. Aí eu vou ficar devendo para vocês o mapa de calor do Juan, que nós temos 2 fãs de Juan na live. Mas não é necessariamente uma idolatria, né? Não sou fã do Juan, mas não desgosto como boa parte da torcida desgosta, até, na minha opinião, de uma forma pejorativa, até tira onda com o rapaz, com o profissional, com o menino, entendeu? Eu acho que a torcida pega um pouco pesado também. Jogador útil. Simplesmente ele é útil. E jovem ainda, né? E jovem. Claro. Mas falando desse mapa de calor, o mapa de calor do Caleri, do Luciano e do André Silva, o Renan, muda muito a característica se a gente tirar o Caleri, sair por lesão e colocar o André Silva e Luciano? É melhor colocar o Juan para manter uma característica? Qual a sua opinião? Não, a princípio o André. Esse mapa de calor do André, especificamente dele, é do jogo contra o Barcelona, quando ele jogou aberto pelo lado direito. Então, óbvio que ali a gente vê... Com o Caleri, né? Hã? Com o Caleri, né? Ele jogou com o Luciano, né? Com os dois. Exatamente. Os 3 a gente vê o mapa de calor do Luciano contra o jogo de ontem, né? Contra o Cobressal, exatamente aonde eu gosto de ver o Luciano. Perto da área. Fora o gol, ele entrando dentro da área, ele finalizou uma de fora também, enfim... Mas o André, ele consegue fazer, pela força que ele tem também, né, pela velocidade, ele consegue fazer bem a função do Caleri de pivô. Não vai ser um pivôzão da forma que é o Caleri, que eu vejo o Caleri até com menos condição técnica do que o André. Eu vejo o André até com mais qualidade técnica, né, de sair, de se movimentar mais do que o Caleri. Então vai ser o jogador de uma característica um pouco diferente, mas dá sim para fazer essa função que o Caleri exerce ali, de o atacante principal, de primeiro atacante. Acho que ele consegue fazer e fazer muito bem. Eu costumo falar que o São Paulo comprou um reserva quando comprou o André Silva, né? Porque era um reserva do Caleri e ganhou quase com titular. E por algum tempo o André Silva chegou a ser titular do São Paulo, jogando não só como 9, mas saindo da área também. Você acha, Arnaldo, do André Silva como do Caleri? Eu acho dos 3 que estão aí no mapinha, é o mais versátil, né? Ele é um jogador que se adapta do lado do campo, pode ser a dupla do centroavante, pode ser o centroavante, ele é mais rápido que os outros 2, então ele pode se encaixar bem fazendo dupla com o Luciano tal, como o Renan citou logo no início, essa coisa da entrevista do Zubeldia depois do jogo do Vitória, falando que ficou estudando os gols do Luciano e o posicionamento do Luciano mais próximo da área, da finalização do que da armação, acho importante que ele forme a dupla com o André Silva. Curiosamente, né, Éder? Curiosamente mesmo, porque a primeira partida do Carpini, meu Deus do céu, a primeira partida do Carpini com o André foi o Novo Horizontino. Ele já coloca o André, porque tinha acabado de chegar, foi inscrito, sem o Caleri, o Juan queimado, ele preferiu colocar o André com 2 treinos para jogar o mata-mata do Paulista, né? E o André não foi mal no primeiro jogo, a torcida até teve uma boa impressão. E depois ele teve bons jogos, mesmo nos jogos ruins do Carpini, como aquele jogo do Fortaleza, que o São Paulo perde, ele demora a entrar, faz um golaço lá e tal. Eu estranhei porque ele
Depois do Carpini, foi titular com o Milton Cruz, com os dois aqui, fazendo o trio, lá no 3-4-3 do Atlético Goianiense. Jogou bem, meteu a bola na cabeça do Caleri no primeiro gol e tal. E o Zubeldia manteve no jogo do Barcelona, o trio da frente. Só que uma formação diferente, é isso mesmo que o Renan tá falando. Com o Ferreirinha ainda, eu quase morri. Quando saiu aquela escalação, eu quase me joguei pela janela, juro por Deus. Mas não foi um 4-2-4, né, Arnaldo? Não foi um... Sim, o time não teve. Curiosamente, o time teve mais espaçado contra o Cobressal que contra o Barcelona. Contra o Cobressal era o Michel mais do lado direito, contra o Barcelona era o André mais do lado direito, mas o time não ficou espaçado contra o Barcelona, fez um bom jogo. O Ferreirinha construiu por dentro também, um pouco como o Renan estava falando, ajudou, mas tinha o Pablo Maia. E o Pablo Maia, aquele jogo, você lembra o Zubeldia acabando o jogo? Você não tá cansado não, meu garoto? Não tinha Bobadilha ao lado de Alisson. Então tem essas pequenas diferenças para você jogar com 4 atacantes. Né? É uma coisa com Pablo e Alisson, que tem um entendimento já tipo Josué Mineiro com o Renan, às vezes, no trio. E é uma outra coisa jogar com Bobadilha e Alisson lado a lado. É uma coisa diferente. Enfim, só esse parênteses, porque o que eu estranhei do Barcelona para cá foi um pouco do sumiço do André. Ele começa como titular contra o Palmeiras, não vai bem, acho que ele é o jogador mais discreto do time mesmo. Eu acho que ele tinha que ter sido substituído. Sim, ele não estava confortável. Talvez tenha sentido as partidas sequenciais e depois dar uma sumidinha. Pô, não vai colocar o André? Vai colocar só no finalzinho. Quanto o Vitória, ele entra só no finalzinho. Ontem ele entrou só no finalzinho. Agora acho que ele tem uma oportunidade de começar jogando uma partida, de conquistar um espaço que ele parecia ter conquistado, mas de repente, com as formações diferentes, ele foi ficando um pouco para trás, inclusive nas trocas. Não sei se vocês concordam comigo. E nesse exato momento em que o André perde um pouco de espaço, quem ganha espaço? Os caras do Michel Araújo. Exatamente, Michel Araújo. Michel Araújo que não pode jogar segunda-feira. Exatamente. Entendeu? Então, nos faz crer da certeza da entrada do André. Do André no lugar do Michel, do Caleri. Né? Do Caleri, enfim, daí não sei qual a formação que ele vai jogar, agora a gente já fica em dúvida. E daí, quem sabe, a entrada do Eric, né? Para manter ali. Outro que tinha caído muito. E que voltou a jogar bem, sobretudo com a dupla com o Galopo. Exatamente. Da mesma forma que eu gosto ali do lado esquerdo de uma dobradinha espetacular de Nestor com Michel, ali também tem uma dobradinha boa do Galopo com o Eric, né? Um dos dois sempre atacando o espaço, são várias alternativas com tantos jogadores de fora, jogadores titulares, como o Arnaldo bem falou. O Zubeldia está conseguindo ali, com o que tem, tirar ótimas soluções, variações, mudanças, enfim, espetacular. Ô Renan, inclusive me chegou uma pergunta aqui de alta hierarquia, direto no famoso Zap, perguntando, pergunta pro Renan se o Luciano pode fazer a função do Caleri e o André fazer a do Luciano. Pô, Éder, poder pode, não, eu não gosto. Assim, eu não gosto do Luciano como 10 e ele não pode jogar como centroavante, ele não pode jogar de costa. E também não gosto dele como 10. Ele é o segundo atacante, com liberdade para fazer a movimentação, olhando o mapa de calor dele aí, ó, com liberdade. De lateral de área grande a lateral de área grande, ele fazer o que ele quiser ali, se movimentar para fazer um 2, para fazer tabela com o Caleri, com o André, no caso agora, para atacar espaço, para finalizar de fora da área. Eu gosto dele dessa forma. Não gosto dele fixo, como primeiro atacante, como centroavante, e também não gosto como 10. Poder pode, mas eu não faria, né? Agora, o Zubeldia, ele é tão imprevisível e nos prega tantas peças aí, e nos surpreende tanto, que vai ver, ele arruma um esquema aí de ele ser o primeiro atacante, ele jogue bem pra caramba e faça gol, não sei. Mas, pra já... A ausência do Caleri. Como gerir essa ausência do Caleri hoje? São Paulo tem algumas opções. Quais opções você vê para substituir o Caleri no elenco hoje?
O Renan falou bem sobre André e sobre Juan, que são os mais indicados. Agora, o que eu percebo nesse momento é que o Caleri vai fazer menos falta do que fez contra o Novo Horizontino, quando ele não pôde jogar. O André até não estreou mal ali na eliminação do Paulista, porque se a gente for pegar esse primeiro retrato do Zubeldia no São Paulo, ele tem agora, com o Caleri ausente, o 6º titular ausente. Então, ele não tem titular, nenhum time do Brasil tem isso, 6 titulares no DM. Rafinha, Wellington, os 2 laterais, Pablo Maia, o volante, Rato, Lucas e agora Caleri, 6. O Rames a gente não conta como ausência, nem como presença, agora é um asterisco, sabe? São Paulo tem X jogadores e um asterisco. Então, 6 desfalques. O São Paulo está conseguindo se virar bem em termos de padrão, reposição e utilização sem esses caras. É claro que o Caleri, pela característica, e acho que com o Zubeldia, uma coisa não mudou, né? Quando o Caleri esteve em campo, ele foi o capitão sempre, e talvez ele permaneça sendo o capitão, porque mesmo na época do Dorival e depois na época do Rogério já, na época do Dorival um pouco com o Carpini, tinha uma espécie de rodízio de capitães, né? Alguns eram capitães, dependendo do jogo, dependendo da situação. O Caleri fala o idioma do treinador, né? O São Paulo está jogando na Libertadores, isso faz todo sentido nesse aspecto. Tem o aspecto da liderança, da entrega do Caleri, mas eu acho que ele pode ser bem substituído. É claro que 6 já é um limite grande. O São Paulo, eu acho que nessa sequência mais caseira, porque como o Renan descreveu, a viagem também desgasta o jogador, né? O período de descanso é diferente do período de descanso da casa dele, ou mesmo no centro de treinamento. Então, o Caleri jogou lá no Barradão encharcado quase o tempo todo, foi lá para Calama 2 dias depois, campo duro, mais rápido, sentiu a panturrilha. E deu aquela impressão, depois eu fiquei sabendo que é a primeira lesão que ele tem na vida dele como atleta na panturrilha. Já teve várias lesões. Teve lá o cisto de Baccher agora, arrebentou o tornozelo, jogou com o tornozelo arrebentado, mas panturrilha, que é uma lesão chata, de recuperação chata, foi a primeira vez e ele assustou. Aquele desespero dele, ele esperava uma coisa mais grave do que uma lesão de 3 semanas na panturrilha, que precisa ser bem cuidada, bem tratada, voltar aos poucos, né, Renan? Porque senão você abre de novo a panturrilha, que é um músculo que você exige para quem arranca, então, para um atacante todo momento, né? Mas eu acho que o São Paulo tem boas opções para suprir a ausência do Caleri. Não acho que você fique indiferente a 6 desfalques, porque daí você começa a ter um banco um pouco mais carente do que você teria. Né? Então, assim, se vai jogar o André, só o Juan entraria na do André. Você vai ficando com menos margem, né, para lidar com as ausências. Né? Fica limitado, né, as alterações, as prováveis mudanças. Pois eu acho que a perspectiva de talvez contar com o Lucas antes da volta do Caleri, né? Talvez o Lucas na quinta-feira contra o Barcelona tenha alguma possibilidade, talvez minimize um pouco essa questão da ausência dele. E aí, de novo, o Renan falou, a galera não gosta muito. De novo, vai crescer a importância de um jogador que está sendo importante, de novo, no São Paulo, que é o Luciano. Perdeu o gol da cavadinha, não sei o que lá, reclamou, tá pendurado na Libertadores, tá pendurado no Brasileiro, tá pendurado na Libertadores e no Brasileiro, tá. Mas é um jogador que faz gols, assim como o Caleri faz gols, e também, assim como o Caleri, faz gol de 1-0, ou de 1-1. Faz gol, não faz gol do 4-0, do 5-0. É um jogador importante e que vai ter, acho que, a importância redobrada com a ausência do Caleri. Então, né, a torcida do São Paulo tem que... e acho que o Zubeldia pode ter trazido essa trégua.
O Zubeldia, para mim, inverteu a impressão do torcedor geral sobre alguns jogadores. Ele abriu espaço para jogadores cancelados pela torcida, como o Patrick, como o Juan. E, ao mesmo tempo, Rodriguinho, e reverteu a expectativa sobre o Ramos Rodrigues. Na época que o Caleri não jogou contra o Novo Horizontino, todo mundo queria o Ramos Rodrigues, não queria agora os moleques estão entregando mais do que o Ramos Rodrigues por conta do trabalho do treinador também, né? Então, assim, contra o Águia de Marabá, tem que jogar o Juan, porque é o Juan que deu a vitória contra o Águia lá em Belém. Foi ele que meteu os 2 gols de cabeça. Então, nessa maratona agora caseira, ele também, imagino, vai rodar bastante o que ele tem. E aí vai ter chance o André e vai ter chance o Juan. Tá aí, torcedor São Paulino. O Tricolor Paulista agora recebe essa ótima informação, né, de saber que o Lucas Moura está à disposição aí para o próximo jogo diante do Fluminense, né, e também a possibilidade de reforço, hein? Sabemos que o Caleri se machucou e o São Paulo precisa contratar o mais rápido possível e resolver esse empecilho aí com o Jaime Rodrigues, um jogador que está ganhando alto salário, que poderia, na minha opinião, pagar aí 2 jogadores, né, e entregasse mais, né? O Júlio Casari cometeu esse erro aí, né, de fazer essa contratação que não deu certo, né, no São Paulo, e precisa resolver desse problema, né, que está fazendo com que o time fique travado, né, porque sabemos que o São Paulo tem uma receita aí limitada, né, devido às dívidas, né. O pessoal está confiante na vitória, hein, diante do Fluminense, hein? Deixa aí o seu palpite aí. Eu tô muito confiante no São Paulo, que, olha que número interessante, pessoal, 6 jogos sem perder. E o incrível, né, é que são 5 jogos aí fora de casa, que venceu, né. E desta forma aí é um feito histórico, né, porque os outros técnicos que passou, né, pelo São Paulo conseguiu vencer, né, esses jogos em seguida, né. Mas só que foi dentro de casa. O São Paulo tinha muita dificuldade de ganhar fora de casa, e por isso que essa é uma marca aí que deixa a mídia, né, e o torcedor muito otimista. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que chegou até o final do vídeo. Se é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube entregue para vocês aí os novos vídeos, sempre atualizados aqui com informação de qualidade do SPFC.